Fala pessoal, beleza? Nesse rápido vídeo eu quero te mostrar um segredinho que eu estou fazendo aqui nos meus projetos que tem facilitado demais a minha vida quanto ao deploy dos arquivos aqui do Windsurf em relação ao servidor. É bem provável que você talvez já esteja craque, né? E tenha instalado aqui a extensão de FTP, que faz você conectar aqui no FTP e aí com o botão direito em cima da área aqui você envia os arquivos para o seu FTP. Cara, isso aqui é fantástico, ajuda pra caramba, né? Mas e se eu te falasse que eu consigo fazer esse envio dos meus arquivos automaticamente sem precisar ficar clicando aqui? Eu desenvolvi aqui um auto-deploy, ou seja, depois que o meu sistema acaba de sofrer uma alteração no meu sistema pelo Windsurf, ele automaticamente já aciona o auto-deploy e já leva esses arquivos para o servidor. Fantástico, né? Eu vou te mostrar como fazer isso. Mas para fazer, eu vou criar um projeto do zero aqui com vocês. Criei aqui uma pasta projeto X, está vazio. Eu vou pedir para ele criar aqui uma landing page para a gente. Cria para mim um site para uma empresa de engenharia com 3 arquivos, index, um JavaScript e um CSS. Pronto. 3 arquivinhos para você ver que ele vai migrar esses 3 arquivinhos para lá. Deixa ele fazer aqui. Enquanto ele faz, a gente precisa ter alguns dados, né? Então, ó, tenho aqui a pastinha no meu servidor aqui onde eu vou armazenar esse site, ó, que é o dev.wprevolution de teste. Então, você coloca a URL de produção sua, a gente vai ter que saber esse endereço, né, da URL de produção. Por que que eu estou fazendo esse auto-deploy? Porque eu não quero ficar testando localmente. Toda vez que eu faço alguma alteração no site, eu já quero verificar em tempo de execução lá no site. Então, o auto-deploy é interessante que ele peça alteração, eu já vou lá ver no site. Eu não preciso ficar fazendo local, depois testar no local, jogar para o servidor. Não, vamos trabalhar 100% em produção. E aí fica muito mais fácil. Então, a gente precisa de uma conta FTP, né? Por quê? Para acessar aquela pastinha e levar os arquivos para a gente. Então, se você já tem uma conta FTP, basta você pegar os dados aqui. Mas eu vou criar uma do zero aqui com vocês, ó. Vou chamar aqui de dev, vou gerar uma senha aqui qualquer, copiar essa senha. Não esquece que você tem que informar aqui o diretório aonde ele vai cair, tá? Senão vai dar ruim, ó. No meu caso é um subdomínio, né? Então, esse usuário está conectado nessa pasta. Beleza. Agora vem aqui no Windsurf e falo para ele, ó, FTP connection ou conexão FTP. Aí eu vou passar para ele aqui, senha. E agora eu copio esses dados aqui, ó, que ele gerou aqui, ó, cliente FTP, ó. Eu pego esses dados aqui para ele poder usar como conexão. Se você não tem ainda o apontamento da URL aqui da FTP, talvez o IP seja mais útil para você. Então pega o IP da tua hospedagem que é mais certeiro, tá? Às vezes dá falha nesse caminho aqui, porque às vezes você não tem o apontamento das DNS de FTP. Então eu prefiro usar esse aí. E como eu estou testando aqui, ó, eu já tinha feito um teste para não passar vergonha no vídeo. Olha só, URL de produção. Vou colocar aqui, tá bom? Vou falar para ele também assim, ó, raiz do FTP. É importante, é a barra, tá? Ou seja, raiz do FTP, barra, não tem public HTML, não tem o nome do domínio, nada disso. Aí o que que eu vou falar para ele depois que eu coloquei então aqui, ó, conexão FTP, né, a URL de produção. Agora eu vou falar aqui para ele, que eu acho mais fácil falar do que tentar fazer, é o seguinte: utilizando o PowerShell, crie para mim um arquivo de auto-deploy dos arquivos via FTP, utilizando as conexões acima. Se você tiver no Windows, vai ter PowerShell. Se você não tem o PowerShell instalado no Windows, instala aí. É só pesquisar aí que você vai achar um jeito de instalar o PowerShell, que é como se fosse um terminalzão que entende uns comandos. Então eu estou pedindo para ele fazer isso aqui com o PowerShell, porque eu sei que vai funcionar no Windows, tá bom? Eu também instalei o PowerShell aqui no Mac, tá? Antes de começar o vídeo aqui, eu entrei aqui no terminal e falei como que instala o PowerShell. Ele me deu aqui as instruções, só para você ver que eu não sou louco, tá? Ó. Eu venho aqui, ó, no ChatGPT e perguntei para ele, no Mac, como é que instala o PowerShell. Ele falou, ó, só digitar isso aqui lá no terminal. Porque o Mac tem terminal, o Windows não tem terminal nativo. Então, o PowerShell já vai ser um aplicativinho que você vai instalar
e ele vai começar a funcionar, né, esse terminal para você. Beleza? Então, se você está no Windows, acha um jeito aí de instalar o PowerShell. Geralmente eles falam que o usuário de Windows já tem por padrão o PowerShell, mas duvido muito, tá? Dá uma olhada aí se o seu tem mesmo, tá? Mas no Mac não tinha. Aí eu instalei, agora eu tenho. Beleza, voltei para cá, vou mandar ele executar, ó. Pode ver que ele já acabou de fazer o site para mim, ó. Tá aqui o sitezinho. Se eu quiser ver esse site aqui localmente, ó, deixa eu clicar aqui, ó. Eu já tenho um index aqui, ó. Consigo ver como é que ficou o site, ó. Tá vendo? Só que tá local na minha máquina, não tá lá em produção ainda. A hora que ele terminar, a ideia é que ele traga pra cá, ó, que não tá. Antes eu tinha feito um sitezinho aqui, mas agora caiu, né? Porque eu tirei tudo. Eu resetei o site aqui para te mostrar como é que vai ser o deploy. Tá vazio aqui, ó. Estamos com o index off, ou seja, a pasta do subdomínio tá vazia. E aí ele tá fazendo aqui agora o arquivinho chamado deploy.ftp.ps1, que esse .ps1 é o PowerShell. Vamos ver se ele vai conseguir executar isso. Aí fica fácil. Depois que está pronto o sistema, você vai falar para o Windsurf assim, ó, toda vez que eu pedir uma alteração no meu arquivo aqui do meu sistema, você roda o auto-deploy para mim automático. Ele vai memorizar isso e pronto. Você vai só ter que trabalhar, ou seja, vir aqui e falar para ele, olha, cria para mim isso, isso, isso. Aí ele vai lá, cria. No final ele fala, vou fazer o deploy. Aí você não tem que pôr a mão em nada aqui, ó, e fazer upload. Nada, ele já faz automático. E tá aí, ó, ele criou esse deploy SH aqui. Olha só, na documentação aqui, ó, como usar. Ele falou, é só você digitar isso aqui no terminal, ó. Deploy com o menu interativo. Ó, que legal. Que bacana. Ele criou um sistema com menu interativo, galera. Olha que legal. Então, olha só. Se eu executar esse arquivo aqui, ó, deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu dar um clear aqui, ó. A tela do terminal tá preta, aqui tá limpa. Se eu clicar aqui nesse botãozinho que ele falou que é o menu interativo, ó, ele cola o comando aqui. Você dá um Enter. Olha lá, o menu interativo. O que que você quer fazer? Deploy completo? Testar a conexão FTP? Ó, vou testar a conexão. 2. Olha que legal. Testou a conexão. Conexão bem sucedida. Olha que legal, cara. Aí aperta Enter para continuar. Aí você quer fazer o deploy completo? Ó, 1. Enter. Pronto. Ó. Ele já está saindo fazendo o deploy. Será que ele enviou lá os dados lá para o deploy? Ó? Olha lá. Olha o site rodando. Tá quebrado, mas tudo bem. Aí é problema do CSS que está mal configurado. Mas que ele levou os arquivos, ele levou, né? Ou seja, ele fez. Só que é o que eu quero fazer, ó. É o seguinte, eu quero que você execute o deploy automaticamente após cada alteração que eu sugeri para você aqui no nosso sistema, tá bom? Nesse primeiro momento, eu fiz aqui o deploy, mas na hora que eu abri o HTML, ele não carregou o CSS corretamente. Corrija. Pronto, mandei ele corrigir. Agora eu não vou fazer nada, tá, galera? Eu vou apertar um Enter aqui, ó. Vou dar um Ctrl C para sair da brincadeira aqui. Eu vou dar um Clear, ó, só para vocês verem que quem vai rodar agora o terminal aqui do deploy vai ser ele, ó. Ele vai investigar o que está acontecendo, ó, identificou que o CSS está com problema e ele vai arrumar. Olha lá, ele já corrigiu e já mandou automático para mim, não tive que fazer nada, agora só tenho que testar. Olha lá, funcionou. Pronto. Outro exemplo, ó, estou fazendo aqui meu site de engenharia. É o seguinte, agora eu quero que você crie um arquivo PHP para mim. E esse arquivo PHP vai ter uma lista de engenheiros que a gente vai puxar os dados do banco de dados. Cria para mim em formato migration a estrutura do banco de dados e os seeds, né, que são os inserts ali dos engenheiros que a gente vai dar uma carga inicial. E depois eu quero que você crie também um migration automatizado, ou seja, usando PowerShell você faça automaticamente o envio dessas migrações aí para o banco de dados MySQL com a conexão que eu vou te dar. Você viu? Eu falei para ele agora criar uma estrutura no meu site nova que vai ter uma lista de engenheiro que vai vir do banco de dados. E aí eu já falei para ele, ó, cria um migration desses dados usando o PowerShell. Eu vou te dar a conexão do banco de dados. Então vou vir aqui no meu Napoleão aqui, ó. E eu criei já um banco de dados, tá? Já está criado. Acho que você já deve saber criar banco de dados. Eu não vou pular essa etapa, tá? Eu criei esse banco de dados aqui, ó, que é esse da engenharia aqui. Eu vou passar para ele, ó. MySQL remoto, host, user, senha, banco. Pegar aqui o IP do servidor.
Vou colocar aqui, ó. Pronto. Vou mandar para ele. Nesse momento, ele vai sair fazendo, então, esses ajustes, né, de bancos de dados e depois vai fazer o deploy, né? Deploy não, né? O migration lá no banco de dados. Como é que eu sei que vai dar certo? Vamos monitorar lá. Aqui, ó. Aqui está o meu banco de dados, ó. Engenharia. Tem duas tabelas aqui, ó. Três tabelas. Eu vou deletar, porque aqui é um teste que eu estava fazendo antes. Ó. Tchau, cai fora. Agora eu tô com o banco de dados vazio. Então, a hora que ele executar aqui o migration, ó lá, o que que ele fez, ó? Ele criou uma tabelinha aqui, ó, chamada migrations. Tá vendo, ó? Engenheiro. Deixa eu fechar aqui o terminal. Tabela, tá vendo? E depois ele está criando agora os seeds. O que que é o seeds? São os inserts, que é os dados dos engenheiros aí que vão ter cadastrado na tabela. Esses arquivinhos SQL vão ser rodados automaticamente pelo PowerShell. Toda vez que eu precisar alterar alguma coisa no banco de dados, né, tipo criar uma tabela nova, fazer alguma alteração de coluna, eu peço para ele criar um migration, que ele vai criar um arquivinho novo, e aí eu falo para ele executar esse arquivinho novo automaticamente. E olha só que interessante, galera. Aqui nos arquivos de deploy, eu notei que ele tem uma instrução aqui, ó, files. Todos os arquivos que pode ser enviado para o servidor tá listado aqui. Por isso que ele não leva esses arquivos de sistema aqui, deploy, migrate. Ele não vai levar, porque ele só está mapeando os arquivos que tem que ser levado. Eu achei meio burro isso, porque ele poderia ter feito o contrário, arquivos que eu não devo levar, que é os arquivos que tá de sistema aqui. E o resto ele deveria levar, porque se criasse novos arquivos, toda vez que ele criar arquivo novo, ele vai ter que vir me mapeando aqui. Eu vou falar para ele isso para ver se ele resolve esse problema para gente. Vou falar aqui para ele. No sistema de deploy, de migration, auto migration e auto deploy, você colocou lá uma lista de arquivos que deve ser feito upload. Não seria mais inteligente colocar uma lista de arquivos que eu não quero levar e aí os demais a gente leva? Que é no caso os arquivos de sistema e de deploy, de conexões que a gente tem ali, esses arquivos não deveriam ser levados. Agora, os demais arquivos de sistema que funciona, que precisa ter lá no servidor de hospedagem, isso aí deveria todos ir, porque se eu começar a criar muito arquivo aqui, toda hora você vai ter que ficar ajustando o arquivo de deploy. Você não acha que faz sentido o que eu estou falando? Pronto, vamos ver se ele me dá uma resposta. Ó, sistema de banco de dados completo. Ele vai executar agora. Aqui, ó, deploy realizado e executar migration primeira vez ou em atualizações. Ó, primeira vez, ele falou para a gente abrir o terminal ó, e executar essa linha aqui. Então, se eu pegar essa linha aqui, ó, e colocar aqui no terminal, ó, olha só, executar migration 1. Pronto, ó, testou com o banco de dados e funcionou. Se eu for lá no banco de dados agora, ó, vamos ver se criou a tabela. Olha lá, engenheiros, olha que beleza. Agora ele está falando assim, continuar, executar seeds, né, que seria cadastrar as pessoas, ó, o engenheiro não está aqui dentro. Ah, não, já está aqui sim, ele já executou. Achei que ele não tinha executado, mas se eu quiser executar o seed, ó lá, ele falou, ó, falha porque já existe os caras lá dentro, né, então não vai rodar. Mas que bom, né, ele já testou, já funcionou. A gente pode perguntar para ele, ó lá, você está certo, né, ele vai alterar. Olha só, deploy ignore. Ele criou um arquivinho chamado deploy ignore, que tem todos os arquivos que ele deve ignorar. E ele vai fazer esse ajuste agora nos arquivos de deploy. E vamos ver se o nosso site já foi atualizado, né? Se já tem a nova opção aqui de equipe, ó. Olha lá. Só que deu erro 500, né? Não tem problema, a gente dá o erro para ele, que é bom para a gente testar se ele está funcionando. Mandei aqui o erro para ele corrigir. Assim que ele terminar de corrigir o deploy ali, ele já vai fazer a correção do erro 500 ali da equipe. E é assim, cara, a gente vai desenvolvendo. No começo é chato mesmo, né? A gente ter que configurar algumas coisas, mas depois você consegue desenvolver com muito mais rapidez, porque você não tem que se preocupar em fazer deploy. Nossa, cara, o que eu tô tendo de agilidade aqui na hora de fazer os meus projetos mais longos, porque toda hora tem que fazer upload, testar. Nossa, não. Com isso aqui, uma vez configurado,
Você gasta aí meia hora configurando. Depois, cara, é só usar. É só lembrar, né? De ó, quando você começar a usar, falar, olha, depois que você alterar aí o que eu pedi, lembra de fazer o auto-deploy. Lembra de fazer o auto-migration. Que aí ele já sai fazendo depois. Porque às vezes você abre e fecha o programa, né? Ele acaba perdendo essa memória às vezes. Para ele não esquecer de fazer o deploy e a migration. Outra coisa que você pode fazer também é dar uma ordem para ele que colocar no GitHub, né? Então, toda vez que você terminar de fazer algum ajuste, comita no GitHub, aí ele vai te pedir para você conectar no GitHub, né? Depois faz o deploy, depois faz o migration, né? Ou faz o migration, depois faz o deploy. Aí você vê o que você quer fazer. Ah, fala para o Windsurf gerenciar isso. Fala, olha, se a gente teve modificações de banco de dados, você executa o auto-migration. Se não teve, você só executa o auto-deploy, porque aí ele decide quando acionar uma coisa e outra, entendeu? Olha aí que legal, ele falou que terminou a versão 2.0 do deploy agora atualizado, né? Então se a gente entrar aqui, ó, não tem mais a lista de arquivos, ó, ele colocou o git, ele colocou aqui, ó, ignore file, ou seja, tudo que está nessa lista de arquivo aqui, que é esse deploy ignore, ó, ele está ignorando esses arquivos que ele listou aqui. E aí fica muito mais inteligente, porque ele manda tudo que está na raiz, menos esses arquivinhos aí que ele listou ali no git, no deploy ignore. Agora eu falei para ele corrigir o erro 500, ele está tentando corrigir. Olha lá que legal, ele já fez o deploy. Ou seja, eu não tenho que fazer mais nada, cara. Ele vai tomando as decisões sozinho aqui para mim. Vamos ver se vai funcionar agora. Olha lá, a equipe funcionando. Aqui. Cara, é muito mais gostoso você mandar ele fazer as coisas, né? E depois você só vir aqui conferir. Que nem, ó, ele acabou de fazer uma outra alteração aqui, ó. Tá vendo? Ele não terminou. Ó, fez o deploy de novo. Olha lá, ele alterou sozinho, entendeu? E tá aí, ó, funcionando o projetinho, né? Ou seja, no piloto automático agora. Agora eu vou fazer um teste de fogo aqui. É o seguinte, cria para mim outro banco de dados aí sobre construtoras e faz um seed de construtoras também. Depois você executa aí o deploy e o migration. Ou seja, eu pedi para ele evoluir o sistema. Agora vai ter construtoras e vai ter também a tabela de banco de dados. Então, eu não quero pôr a mão em nada, só mandei ele fazer. Agora, olha lá, o que que ele está fazendo? Ó, já está criando o migration. Se a gente vier aqui em migrations, ó, construtoras, já criou a tabela de construtoras. Agora ele vai criar o seed de construtora, que é para alimentar já com alguns dados de construtoras. Olha aí, ó, criou o seed, né, que seria essa alimentação dos dados das construtoras. E agora está criando um arquivo PHP de construtora. Então, ou seja, ele criou um arquivo novo, ele criou o banco de dados. Depois que ele terminar isso aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir o terminal aqui e vai executar os comandos do terminal. Ou seja, fazer o auto deploy. Fica olhando. Agora que ele criou aqui construtoras, ó, ele tem que linkar no menu do index, né? E olha só, o que que ele fez? Migration. Deu falha na migration seed 1 dos engenheiros, porque os engenheiros já existiam. Mas ele passou para a próxima e já criou as tabelas. Agora ele fez os deploy e pronto. Olha a mágica aí. Agora, se eu vier aqui no meu site, ó, olha quem está aqui. Construtoras e equipes. Cara, o link, cada arquivo tem seu menu, né? Então precisa fazer para ele atualizar em todos os menus. Mas olha só, tá aqui, ó, as construtoras agora dentro do meu site e eu não tive que apertar botão nenhum, automaticamente ele já enviou os dados. E aí, gostou? Deu certo? Teve alguma dificuldade ao fazer esse tipo de auto-migration, auto-deploy? Qualquer coisa, sabe que o meu zap está aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta acionar aí uma consultoriazinha ou se você tiver conseguido fazer, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo. Dante, consegui, show de bola. Dante, não consegui, putz, cara, tô precisando de ajuda. Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo para eu saber, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.